definição dessa tese jurídica e a importância dela ultrapassa os interesses apenas das partes envolvidas nesse processo objetivo. Capaz de garantir a efetividade de direitos fundamentais de pobres e ricos a partir da iniciativa processual da Defensoria Pública. Um contrassenso à existência de um órgão que só pudesse defender necessitados individualmente. Olá! A Defensoria Pública é uma instituição pública, jurídica e gratuita. A parcela necessitada da população que não tem condições financeiras para pagar um advogado. Ela é responsável por mudar destinos que poderiam ter um outro fim, sem a atuação da instituição, que foi reconhecida pela Constituição de 88 como essencial à função jurisdicional do Estado. A Defensoria Pública ela foi, na Constituição de 88, prestigiada no artigo 134, se incumbindo da tutela dos interesses de hipossuficientes, aqueles que não têm condições de arcar com os custos de um advogado. E a ampliação do acesso à justiça e a utilização de meios eficientes para a garantia de direitos foi fortalecida recentemente. O plenário do Supremo Tribunal Federal reconheceu a legitimidade da Defensoria Pública para propor ação civil pública. É este o tema do programa Grandes Julgamentos do STF, que começa agora. A ação direta de inconstitucionalidade foi proposta no Supremo pela CONAMP, a Associação Nacional dos Membros do Ministério Público. De acordo com a entidade, seria impossível a atuação da Defensoria na defesa de interesses difusos e coletivos por meio da ação civil pública, em razão da dificuldade em identificar na coletividade quem é carente e quem tem condições financeiras para pagar um advogado. A Defensoria Pública foi incorporada como legitimada por força da atuação do legislador. O Ministério Público impugnou essa intenção do legislador em ação direta de inconstitucionalidade e o Supremo julgou improcedente o pedido, entendendo que a Defensoria Pública era sim legitimada ao ajuizamento de demandas como ação civil pública. A ação civil pública é um instrumento processual de ordem constitucional destinado à defesa de interesses difusos e coletivos. Ela está referida no capítulo da Constituição de 88, relativo ao Ministério Público. Daí, um dos argumentos da CONAMP para excluir a Defensoria Pública da propositura da ação. Este advogado de direito constitucional explica que a ação civil pública pode sim ser proposta por entidades públicas e associações. A ampliação foi dada com o parágrafo 1º do artigo 129 da Carta Magna. A Constituição conferiu ao Ministério Público, no artigo 129, inciso 3º, legitimidade para o ajuizamento de ações civis públicas. Ocorre que, lá no parágrafo 3º da Constituição, o Constituinte houve por bem entender que o legislador poderia ampliar o rol de legitimados ao ajuizamento da ação civil pública. Em 85, nós tivemos a Lei 7.347, portanto, anterior à Constituição Republicana. E nós tivemos recentemente a incorporação da Defensoria Pública no rol de legitimados na Lei 7.347. Ocorre que a Defensoria Pública, veja, ela não estava legitimada num primeiro instante, então foi posta no momento posterior. O Ministério Público entendeu que isso violaria a Constituição na medida em que os interesses da Defensoria Pública seriam relacionados à tutela de hipossuficientes no plano econômico. E, portanto, a ação civil pública não seria algo que estaria dentro do espectro de atuação, dentro do rol de competências da Defensoria Pública. Daí a impugnação. A Suprema Corte foi unânime e reconheceu a legitimidade da Defensoria Pública para atuar na defesa de todos os que são necessitados, mesmo que por meio da ação civil pública. A medida beneficia milhares de brasileiros que diariamente procuram as defensorias públicas em todo o país
para resolver conflitos de toda a natureza. Eu preciso fazer um teste de DNA e eu não sabia em qual órgão procurar. Eu entrei e a moça me deu informação. Porque minha filha já tem 1 ano e 2 meses e o pai dela acha que ela não é filha dele, sabe? E aí às vezes me magoa, então eu quero fazer logo para me ter certeza, né? Eu estou desempregada nesse momento porque eu matriculei a menina no colégio, na creche da Flor de Piqui, e até agora não foi chamada. Foi em agosto do ano passado. Aí até agora nunca chamou. E a menina completou 4 anos. Muita gente já me procurando para trabalhar. De limpeza, me chamaram essa semana. Como que eu vou? Estava com meu nome escrito na CODAB, né? Sobre casa, para ganhar casa, né? Então assim, meu nome saiu, né? Eu não tive assim nenhuma informação, né? Aí eu também não entendo muito de internet. Aí me falaram, né? Que os nomes estavam lá, uma lista, né? Aí eu procurei então minha esposa e realmente eu vi que meu nome estava lá e eu fiquei até alegre, né? Mas também estava lá como desistente, né? Então eu fiquei assim sabendo, né? O porquê, então aí eu perguntando para um para outro, então eu fiquei sabendo, né? Da Defensoria Pública, né? A Defensoria Pública defende direitos ligados aos interesses difusos e coletivos. Ela atua na defesa de interesses ligados à família, à educação, à saúde, ao consumidor. Garantias de direitos ligados também à proteção do idoso, da criança, do brasileiro que precisa da proteção do Poder Judiciário. Descobri também que aqui na Defensoria não paga, é de graça, né? Eu pensava que pagava, não sabia, né, desse órgão. Muito importante porque agora eu vou poder resolver meu problema, né? Vou poder resolver, esclarecer, né, essa dúvida e se não fosse aqui eu não tinha como resolver, né? Eles não deixam a gente sozinho com os documentos na mão. Depois que a gente receber a resposta da CODAB, eles mandam a gente retornar até aqui para entrar com a ação e correr. Qual a importância da Defensoria Pública, então, nessa configuração constitucional? Promover a defesa dos interesses de necessitados, fazendo com que, processualmente, ninguém fique sem sua ampla defesa, sem seu contraditório, consiga isonomicamente ser tratado em juízo como qualquer um que tenha condições de usar do melhor advogado. O direito de propor ação civil pública na defesa de interesses difusos e coletivos foi essencial para a continuidade desse trabalho realizado pela instituição. Foi essencial também para fazer valer o que diz a lei maior do país. Foi esse o entendimento de todos os ministros do Supremo que atuaram nesse julgamento. Acho que seria ruim que o Supremo deixasse de sanar essa dúvida, tendo a oportunidade de razoavelmente fazê-lo. Colocando como condição implícita no inciso 2, obviamente, que se trata de ação civil pública em defesa dos necessitados. É uma instituição que não pode prestar serviços se não comprovada a necessidade daquele que há de ser sempre o seu cliente. Nós não conseguimos individualizar quem, em alguma medida, vai ser beneficiado, porquanto seria beneficiada toda uma comunidade. As defesas das partes envolvidas neste processo e os votos de todos os ministros que atuaram no julgamento, você confere a seguir no próximo bloco. Até já! Estamos de volta com o programa Grandes Julgamentos do STF, que hoje apresenta a decisão do Supremo que reconheceu a legitimidade da Defensoria Pública para propor ação civil pública. Polícia presente. A decisão foi por unanimidade. A relatora Carmen Lúcia negou o provimento à ação direta de inconstitucionalidade ajuizada contra o inciso 2º do artigo 5º da Lei 7.347 de 85, com redação dada pela Lei 11.448 de 2007. A ação foi proposta pela Associação Nacional dos Membros do Ministério Público, a CONAMP. A Defensoria Pública é instituição essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a orientação jurídica e a defesa em todos os graus dos necessitados, na forma do artigo 5º, inciso 74. É uma instituição que não pode prestar serviços se não comprovada a necessidade daquele que há de ser sempre o seu cliente. Eu excluo daí a possibilidade, portanto,
de uma ação civil pública na defesa de interesses difusos, porque eles são indivisíveis. Eu não posso dividir, saber quem é que precisa ou não, quem necessita ou não. Quanto aos interesses coletivos, também julgo difícil, numa coletividade numericamente relevante, eu aferir a insuficiência de recursos de cada um dos componentes dessa coletividade. E depois da sustentação oral do advogado da CONAMP, a Associação Nacional dos Membros do Ministério Público, quem fez a defesa da legitimidade da Defensoria Pública para propor ação civil pública foi a representante da Advocacia Geral da União. Se a Constituição estabelece o dever da Defensoria Pública de promover a defesa dos interesses dos necessitados em juízo, não estabeleceu os mecanismos e aí o espaço para o legislador viabilizar essa defesa por intermédio da ação civil pública, portanto, uma demanda de natureza coletiva. O que entende a Advocacia Geral da União é que, na verdade, o que a lei estabelece é um somatório de forças em prol da defesa do necessitado. E não a exclusão. Não há aqui uma atuação exclusiva por parte da própria Defensoria Pública, até por conta da normatização específica do tema. Entende a Advocacia Geral da União que essa interpretação, ela inclusive favorece o próprio Poder Judiciário em sua atuação, na medida em que, se a Defensoria Pública tiver que aferir individualmente nessas demandas dessa ordem a insuficiência de recursos, na verdade, cada uma dessas demandas, elas vão acabar sobrecarregando o Poder Judiciário ainda mais. E outras entidades ligadas à Defensoria Pública Estadual e Federal também participaram do julgamento como amigos da Corte, que são aqueles terceiros envolvidos no processo com interesse direto na causa. Hoje em dia, a ideia de acesso à justiça por meio de um órgão como é a Defensoria Pública já se consolida como uma conquista social, como uma ideia de direito social que é assegurado pela Constituição Federal. A inclusão da Defensoria Pública no rol dos legitimados para a propositura de ação civil pública é o único desenho capaz de concretizar o acesso à justiça, delineado pela nossa Constituição Federal, e dando ampla defesa dos direitos humanos. Impedir a Defensoria Pública de ingressar com ações civis públicas é impedi-la de cumprir sua missão institucional da promoção de direitos humanos e de defesa dos necessitados. Além disso, nós vamos ter que olhar a evolução da Defensoria Pública. A Defensoria Pública, ela começa numa previsão normativa na Constituição de modo um pouco tímido, mas ela ganha um espaço muito grande, é uma instituição nova, mas ganha um espaço muito grande a partir da emenda 45, quando diz que a Defensoria Pública Estadual passa a ter autonomia financeira, administrativa e orçamentária. No título, no capítulo das funções essenciais, a Defensoria Pública ela é desmembrada da advocacia privada. Esta previsão topológica ela é de uma significação brutal. A partir do momento que o Constituinte Reformador separa a Defensoria Pública da advocacia privada, passa a igualar a Defensoria ao Ministério Público. Súmula 700. Após as defesas num voto longo e emblemático, destacado pelos integrantes da Corte, a relatora Carmen Lúcia considerou que o aumento de atribuições da instituição amplia o acesso à justiça e é perfeitamente compatível com a Lei Complementar 132 e com as alterações promovidas pela emenda número 80 do ano passado, considerada um grande avanço no fortalecimento da Defensoria Pública no país. Ao aprovar a emenda número 80, o Constituinte, como eu disse, fez a alteração que é superveniente e que estabelece expressamente que a Defensoria Pública é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe como expressão e instrumento do regime democrático, fundamentalmente a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos de forma integral e gratuita aos necessitados na forma do artigo 74 do artigo 5º do inciso 74 do artigo 5º da Constituição. Para
à CONAMP, no entanto, a Defensoria Pública não poderia defender, por ação civil pública, direitos coletivos, difusos e coletivos ou transindividuais, nem direitos individuais homogêneos, porque a atuação da Defensoria condiciona-se à identificação dos que comprovarem a insuficiência de recursos. Partindo da afirmativa de que em ação civil pública não são identificáveis e individualizáveis os hipossuficientes que poderiam se beneficiar dos serviços da Defensoria, esse instrumento processual não se adequaria aos limites impostos à instituição pela Constituição da República. Eu estou considerando que, primeiro, a ninguém interessa restringir ou limitar aos parcos instrumentos da processualística civil a tutela dos hipossuficientes, porque a ninguém comprometido com a construção e densificação das normas que compõem o sistema constitucional do Estado Democrático de Direito interessa excluir a possibilidade de exatamente aqueles que às vezes têm no Poder Judiciário a sua última esperança, alijá-los exatamente pela impossibilidade de ter acesso por meio dessas ações coletivas. A interpretação que a CONAMP sugere nesta ação tolhe, sem razões, a meu ver, de ordem jurídica, com as vênias dos que pensam contrariamente, a possibilidade de utilização desse importante instrumento processual, como é a ação civil pública, capaz de garantir a efetividade de direitos fundamentais de pobres e ricos a partir da iniciativa processual da Defensoria Pública, e estou citando doutrina também neste sentido e acolhendo como extremamente correta a posição da Advocacia Geral da União, que perfilha exatamente esse mesmo entendimento. A legitimação em tese me parece evidentemente existente, de modo que eu louvo o admirável voto da ministra Carmen Lúcia e também eu julgo improcedente o pedido. Concordo com Sua Excelência. Quero dizer que vou apresentar um voto escrito reproduzindo um voto que eu apresentei no STJ, exatamente na mesma linha, colocando como condição implícita no inciso 2, obviamente, que se trate de ação civil pública em defesa dos necessitados. É uma condição implícita que a Constituição impõe. Também cumprimento a eminente relatora pela beleza do voto e acompanho Sua Excelência no sentido da improcedência da ação. Presidente, subscrevo tudo que foi dito no tocante à Defensoria Pública. O efeito da criação do órgão, ou melhor, da ascensão do órgão a nível constitucional no campo dos direitos fundamentais. Seria até mesmo um contrassenso a existência de um órgão que só pudesse defender necessitados individualmente, deixando à margem a defesa de lesões coletivas socialmente muito mais graves. A eminente ministra Carmen Lúcia procedeu a uma ampla e profunda análise, não é, do papel institucional que incumbe à Defensoria Pública e demonstrou de maneira muito clara, à luz dos grandes princípios que têm extração constitucional, assento na própria Lei Fundamental da República, a legitimidade da previsão normativa que defere, que outorga, que confere, que atribui legitimidade ativa à Defensoria Pública para buscar a tutela jurisdicional de direitos e interesses meta-individuais. Eu também, louvando o belíssimo voto da ministra Carmen Lúcia, em breves palavras, gostaria de salientar que o artigo 2º da nossa Constituição estabelece que um dos objetivos da República Federativa do Brasil ou dentre outros, acabar com as desigualdades sociais. E, a meu ver, a Defensoria Pública, em boa hora, foi criada justamente para auxiliar a cumprir, a dar efetividade a esse dispositivo constitucional, que se complementa com o inciso 74 do artigo 5º da nossa Carta Magna, que estabelece que o Estado
prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Com uma só decisão e sem risco de que o judiciário profira decisões conflitantes, ele atende realmente o maior número de pessoas. Portanto, hoje é uma tendência mundial, atende o princípio da economia processual. O processo coletivo ele começou a ganhar corpo ali na Lei 7.347 e outras leis vieram para prestigiar esse interesse coletivo deduzido em juízo, como também é o caso do Código de Defesa do Consumidor, que faz menção à tutela do consumidor em âmbito coletivo. Então é um ganho expressivo ter uma defensoria pública forte, ter uma defensoria pública atuante, uma defensoria pública institucionalmente que incorpore instrumentos cada vez maiores de proteção. A decisão do Supremo, ela basicamente sedimenta essa ideia. A decisão do Supremo, ela gera uma expectativa muito positiva de que estamos num rumo de avanços, num rumo de efetividade. Os impactos da decisão do Supremo e a necessidade de ampliação do número de defensores públicos são assuntos do próximo bloco. Até já! O programa de hoje é sobre uma decisão do plenário do Supremo que aborda a atuação da Defensoria Pública, uma instituição criada com a missão de defender todos os brasileiros que não têm condições financeiras para pagar um advogado, mas uma instituição que também sofre com a falta de estrutura e principalmente com o número reduzido de defensores para atender toda a população carente. Ela é responsável pelo atendimento de milhares de brasileiros hipossuficientes, mas atualmente sofre com inúmeros problemas de estrutura, provocados principalmente pela defasagem de profissionais no âmbito estadual e federal. O último levantamento feito pela Defensoria Pública da União aponta que o déficit de defensores públicos federais chega a 66% no país. No âmbito estadual, a situação pode ser ainda mais grave em alguns estados. Segundo um estudo do Ministério da Justiça, o Maranhão é o estado com o pior acesso à justiça. O Distrito Federal é o melhor no ranking nacional, seguido pelo Rio de Janeiro e São Paulo. A relatora da ação que discutiu a legitimidade da Defensoria Pública para propor ação civil pública, a ministra Carmen Lúcia, chamou atenção durante o voto sobre a aprovação da emenda constitucional número 80 do ano passado. De acordo com a ministra, essa emenda prevê melhorias para a Defensoria Pública. De acordo com estudos, há no Brasil 8.449 cargos criados de defensor público nos estados e no Distrito Federal, com provimento apenas de 5.054, que se desdobram para cobrir apenas 28% das comarcas brasileiras. Na grande maioria das comarcas, o Estado acusa e julga, mas não defende os mais pobres. Na Defensoria Pública da União, a situação não é diversa. São 1.270 cargos criados, apenas 479 efetivamente providos para atender 58 sessões judiciárias de um total de 264, que corresponde a uma área de cobertura de 22%. Por isso, a presente proposta, diziam os autores, incorpora ao texto constitucional as mais importantes normas gerais previstas na própria lei orgânica da Defensoria alterada, e aqui, ministro Theory, ele já faz referência exatamente a esta alteração da Lei Complementar 132 de 2009. A alteração do caput do artigo 134 incorpora importantes elementos estruturantes e conceituais à definição do papel e da missão da Defensoria Pública, torna o seu caráter permanente e ontologicamente atrelado ao modelo de Estado democrático de direito. E pela clara demonstração de apreço e carinho pela instituição da Defensoria Pública, que eu compartilho, eu considero que a necessidade de estruturação da Defensoria Pública nos estados da Federação é um mandamento constitucional que não pode mais
ser retardado. A Defensoria Pública, presidente, é um diferencial brasileiro de inclusão social, de defesa dos interesses dos necessitados. E no caso da ação civil pública, Este advogado acredita que, apesar da necessidade de avanços estruturais na instituição, a decisão do plenário do Supremo fortalece a autonomia da Defensoria Pública. o catálogo de direitos fundamentais que foi positivado a partir da Constituição de 1988 tende a fazer com que propiciemos avanços e alargamentos daquele espectro, gerando mais direitos, viabilizando mais tutelas, efetivando muito a democracia que foi idealizada e é construída e reconstruída todos os dias, fazendo com que instrumentos, mecanismos novos cada vez mais possam recrudescer o plano de proteção dado aos direitos fundamentais. E assim nós terminamos mais esta edição. Se você quer falar com a produção, entrar em contato, basta enviar um e-mail para grandesjulgamentos@stf.jus.br. Obrigada pela companhia e até o próximo programa.